Fala galera, sejam bem-vindos ao Basquete Padaria. Aqui quem tá falando com vocês é o João. E hoje, num vídeo meio diferente, vou contar pra vocês a história dos 5 maiores ratings ofensivos da história da NBA e as suas histórias de sucesso ou de fracasso. Então, pra começar, o Offensive Rating é um stat que mede o número de pontos de um time ou jogador a cada 100 posses de bola. Times ou jogadores, mas hoje a gente vai trabalhar só com times. É o top 5 da história dos ratings ofensivos dos times. Então, esse número passou a ser contado a partir da temporada de 1973 e 74, quando a liga começou a dividir os rebotes ofensivos e defensivos e contar os turnovers coletivos das equipes. Mas, diferente do que se imagina, os donos dos maiores offensive ratings nem sempre são os times que ganham todos os jogos, marcam gerações, ou muito menos levam os troféus para casa. Afinal, os números contam parte da história, mas não toda, e o offensive rating não é um número tão revelador assim da real eficiência ofensiva de um time. Mesmo assim, a lista é bem bacana. Então, você vai perceber que essa lista está tomada pelos times só dessa década, dessa última década aqui. Isso se deve ao fato de que a liga mudou muito, evoluiu muito, né? Se contar desde 1950, né, até hoje em dia, mas principalmente dos começos do século até hoje. Com mudanças de regra, como o fim do hand checking, onde o defensor podia manter a mão no corpo do jogador com a bola, e da permissão de defesa de zona, o jogo foi cada vez mais se orientando para o perímetro e saindo de dentro do garrafão igual era nos anos 90. Então, com essa vantagem dada aos jogadores de perímetro, a liga foi cada vez mais saindo da era dos pivôs, que foi nos anos 90, saindo do garrafão, indo para o perímetro, para a linha de 3, procurando mais arremessos de eficiência, mais ritmo e jogando aberto com mais velocidade. Então, esse ritmo pace and space que nós vemos hoje em dia já vem sendo desenhado desde o começo do século. Então, ano após ano, a liga foi ficando cada vez mais ofensiva e cada vez indo mais para esse ritmo, para esse estilo de jogo que eu falei. Isso se deve muito a treinadores como Don Nelson e Mike D'Antoni. Então, Don Nelson com aquela filosofia dele que ele sempre teve desde os anos 90, no começo dos anos 90, com aquele time do Golden State Warriors, do Run TMC, que era o maior ritmo da história da liga no tempo dele, e depois nos seus tempos mais tarde com o Dallas Mavericks, junto com Steve Nash e Dirk Nowitzki. Além dele, Mike D'Antoni e, mais recentemente, Steve Kerr são dois dos técnicos responsáveis pela consolidação desse estilo de jogo na liga que nós temos hoje. E claramente, atrás de um técnico revolucionário, temos um jogador revolucionário. Para Don Nelson em Dallas, a presença de Steve Nash foi essencial para a implantação do sistema, e de Dirk Nowitzki no garrafão, sendo um stretch four, um ala pivô que arremessava muito, jogava fora do garrafão, era mais móvel, diferente do que nós víamos nos dias anteriores, foi essencial para fazer dar certo o estilo de jogo. E o mesmo Steve Nash, que estava com Don Nelson no Dallas Mavericks, esteve com Mike D'Antoni no Phoenix Suns, mais tarde aquele Phoenix Suns que foi favorito vários anos, nunca saiu com título, nunca chegou nas finais, mas mesmo assim foi um dos pioneiros nesse estilo de jogo, com o ataque de 7 segundos ou menos do Mike D'Antoni. Essa parceria do D'Antoni com o Nash rendeu 2 troféus de MVP pro armador. E mais recentemente, o mencionado Steve Kerr teve Stephen Curry, o maior arremessador da história da NBA, para ser seu consolidador da era moderna, que realmente foi assim, à frente do seu tempo e mudou o jeito que a gente joga basquete hoje em dia. E com isso, vamos para a lista. Então, no quinto lugar na lista, nós temos o Houston Rockets da temporada de 2017-2018, que teve 114.1 no seu offensive rating. Então, após adquirir o armador Chris Paul numa troca com os Los Angeles Clippers, o Houston Rockets encontrou a última peça que faltava para eles terem o que eles queriam, que era uma corrida legítima de playoffs com real chance de título. E com o seu backcourt monstruoso de CP3, um dos melhores armadores da história, e James Harden, um dos melhores shooting guards, alarmadores da história, os Rockets marcharam pela Conferência Oeste com 65 vitórias e 17 derrotas e sem nenhuma dificuldade bateram o recorde de rating ofensivo da época, com seu 114.1, e além disso, James Harden levou para casa o troféu de MVP. Então, a chegada do Chris Paul desceu o pace da equipe de terceiro para 13º, ele também aumentou o defensive rating da equipe consideravelmente. Então, com sua belíssima temporada regular, os Rockets chegaram nos playoffs confiantes, pensando que, dessa vez, é o nosso ano. E por enquanto, ninguém havia provado eles do contrário. Tanto que eles passaram do Minnesota Timberwolves e do Utah Jazz por 4-1 no primeiro e no segundo round, sem dificuldades. Mas os seus problemas começaram quando eles encontraram com o Golden State Warriors, a máquina do Golden State Warriors, nas finais de conferência. Mesmo assim, parecia que esse era o ano do Houston. Eles tinham tudo para realmente chegar às finais e ganhar o seu título. Tanto que eles chegaram a liderar a série por 3-2. Mas a lesão de Chris Paul no final do jogo 5 impossibilitou eles de alcançarem o objetivo deles, infelizmente. Ele no final do jogo 5 teve uma lesão na coxa, ele não voltou pro jogo 6 nem pro jogo 7 e, coincidentemente, foi os jogos que o Golden virou a série e foi para mais uma
mais uma vez para as finais da NBA. Então essa foi a história triste do Houston Rockets de 2017 e 2018. Ah, João, mas não parece triste, eles chegaram tão perto, ano que vem eles tentam de novo. Você vai ver porque é triste daqui a pouco. E no quarto lugar nós temos o Golden State Warriors de 2016-17 com seu 114.8 de rating ofensivo. Então, após a famosa temporada de 73 vitórias e 9 derrotas, o recorde da NBA até então, e a sua famosa derrota para o Cleveland Cavaliers nas finais da NBA, após ter tido a liderança de 3-1 e perder por 4-3, eles fizeram a contratação mais odiada, eu arrisco dizer, da história de toda a NBA, Kevin Durant. Então, com a adição do Durant no elenco que tinha um back-to-back MVP, o Stephen Curry ganhou 2 MVPs, Draymond Green, um dos melhores defensores da liga, Klay Thompson, um dos melhores chutadores da liga, Andre Iguodala, um dos melhores sextos homens da liga, Finals MVP de 2015, todo mundo já largou, né? Porque, pô, os caras panelaram, né? Os caras botaram o Curry junto com o Durant. O que nós vamos fazer agora, né? Será que dá pra ganhar? E todo mundo pensava que não, né? E tava todo mundo certo. Além do seu offensive rating, que era o recorde na época, com 114.8, eles também lideraram a liga em eficiência ofensiva, no effective field goal percentage e no true shooting percentage como coletivo. Então, cumprindo com o esperado durante a temporada regular, passearam com 67 vitórias e 13 derrotas, não muito longe da temporada anterior, com as suas 73 vitórias. E nos playoffs, a narrativa continuava se concretizando quando eles passaram por 3 varridas pela Conferência Oeste e chegaram mais ou menos às finais da NBA. Sem graça nenhuma. Chegaram às finais da NBA, varreram todo mundo, varreram Portland, varreram Jazz e varreram o Spurs. Série essa do San Antonio Spurs, que foi a famosa onde a Zapatulha acabou com a Kawhi Leonard, acabou com a temporada do San Antonio Spurs e do Kawhi Leonard numa chegada limpinha, depois de um arremesso do Kawhi, quando os Spurs estavam ganhando por muitos pontos de diferença. Gostam de falar por aí que se o Kawhi estivesse saudável, não ia dar nem cheiro pro Golden, porque ele tava metendo 40 pontos de vantagem neles quase. Eu acho que pelo menos uma pressãozinha ia dar, né? Porque o Kawhi Leonard é um monstro. Então, chegando nas finais contra o Cleveland Cavaliers, do Big Three de LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, que havia derrotado desde a temporada anterior. Era um time muito bom, nossa, maravilhoso aquele time. Muito eficiente nos playoffs, principalmente. E mesmo não ganhando do Warriors, eles foram certamente que heróis do povo. Afinal, eles impediram a gente de ficar ouvindo de torcedor do Warriors todo dia que eles são o único time que nunca passou uma corrida de playoffs inteira sem perder um jogo, ganhando o jogo 4, evitando a varrida, e evitaram a gente ter que ouvir isso daí todo dia da nossa vida. Então, eles coroaram essa temporada de recorde offensive rating, de 67 vitórias de Kevin Durant, 16-1 nos playoffs, com o seu anel, com o seu título, seu segundo título em 3 anos, e com o Finals MVP de Kevin Durant, que ganhou o seu anel e ganhou o seu prêmio que ele tanto queria e foi pra lá, que ele foi panelar pra ganhar o seu anelzinho. Seguindo para o terceiro lugar, nós temos o Houston Rockets da última temporada, 2018-19, com seu 114.9 de offensive rating. Então, nós chegamos no único time dessa lista que, por incrível que pareça, não liderou a liga no seu ano em offensive rating, deu pra entender? Eles estão aqui em terceiro lugar na história, mas em 2018-19 eles não lideraram a liga. Seus 114.9 não foram o suficiente. Então, depois do sucesso da temporada anterior, o Houston achou, não, vamos lá, a gente ainda tem como. Foi só uma derrota, a gente não tem como. Um time campeão não é construído de um dia pra noite. Parecia que ia dar tudo certo, e parecia que ia dar tudo mais certo ainda quando eles buscaram lá em OKC o ala Carmelo Anthony. Então eles tinham Big Three de Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony na 1, na 2 e na 3. O que poderia dar errado? Então, com sua adição de uma antiga superestrela, de um All-Star, de um monstro em Carmelo Anthony, e seu novo formado Big Three, parecia que, pô, dessa vez, vai. E quem fosse pensar, quem fosse analisar, considerava, sim, o Houston o time que poderia bater os Warriors na Conferência Oeste. Mas, né, nem tudo é um mar de rosas e deu pra ver desde o começo da temporada que o entrosamento não tava bacana. Teve pouca mudança no elenco, além da adição do Carmelo Anthony, mas já foi o suficiente para dar uma desbalanceada, tanto que 10 jogos depois do começo da temporada eles rescindiram o contrato com o Carmelo Anthony, que ficou mais de um ano sem time. E a relação das duas superestrelas, Chris Paul e James Harden, já não estava parecendo uma das melhores. Eles tiveram algumas cenas não muito amigáveis durante certos timeouts. Mas, mesmo assim, o James Harden continuava tendo uma belíssima temporada, tanto que ele teve 36 pontos por jogo no ano.
Mas com essa pequena mudança no jeito de jogar do time, com essa falta de entrosamento, o James Harden queria mais a bola na mão, eu acho que ele sentiu o seu protagonismo sendo um pouco retirado na final de conferência, quando o Chris Paul, que foi o realmente diferencial na temporada anterior, ele sentiu seu protagonismo um pouco tirado, ele quis mais a bola na mão, ele chutou mais bolas, teve sua melhor temporada em pontuação na carreira. Chris Paul participou menos do jogo, participou de formas diferentes do jogo, mas o time não estava a mesma coisa do ano anterior. Então isso refletiu, né, numa campanha consideravelmente pior do ano anterior, das 65 vitórias, eles foram para 53 vitórias e 29 derrotas. Então mesmo com a melhora no offensive rating, que provavelmente se deve ao fato que o James Harden estava arremessando muito mais bolas, mas aumentou o offensive rating, aumentou um pouco o pace da equipe, mas a eficiência dele e do time caíram drasticamente. Então mesmo com esse aumento, a equipe caiu para 17º em defensive rating e claramente em produção no geral. Mesmo assim eles pensaram, poxa, talvez a gente tenha o gene do Cleveland Cavaliers, às vezes a gente encaixa nos playoffs. Às vezes a gente ainda consegue, né? Tem que ter fé, né? Com fé eu vou, café não costuma falhar. Então, entrando nos playoffs com o 4º lugar na tabela do Oeste, eles enfrentaram o Utah Jazz no primeiro round e passaram em 5 jogos, ganharam por 4-1 tranquilamente, mas o segundo round eles enfrentaram eles mesmo. Golden State Warriors. Então, o Golden tava com alguns problemas de lesão e jogando muita bola, né? Porque, querendo ou não, é o Golden. E o Houston também endureceu o jogo, porque realmente, até o momento parecia que, poxa, talvez o time talvez o time ainda tenha como. Mas eles estenderam a série para 6 jogos, há vários jogos que foram próximos no placar, mas não conseguiram passar, não era o mesmo time da temporada anterior. E mesmo o Warriors pouco desfalcado, o Houston não conseguiu superar essa lombada no caminho deles, que chama-se Golden State Warriors de Stephen Curry. Então, depois dessa derrota, o front office decidiu ir numa direção diferente. Eles trocaram o armador Chris Paul por Russell Westbrook, depois que o Harden nitidamente deixou explícito que ou é eu ou é ele. Então o Daryl Morey, o GM, falou é ele. Mandou ele para o OKC em troca do Russell Westbrook, pensando que all-in, todo ano o Daryl Morey faz mais um movimento de all-in para ver se esse vai ser o ano que vai dar. Mal sabe ele que a maior chance dele foi lá em 2018. Enfim, seguindo em frente, temos mais uma vez Golden State Warriors, dessa vez de 2018-19. Olha só, o time que bateu o Houston Rockets. Então, lembra que eu disse que o Houston não liderou a liga no ano deles? Então, esse foi o time que liderou com 115.0 no seu offensive rating, 0.1 apenas acima do Houston Rockets. Então, sendo a mesma máquina que a gente viu, essa foi a última versão do super time que a gente conhece e odeia. Era o último ano do contrato do Kevin Durant, o Klay Thompson também estava com essas questões contratuais aí, e não parecia realmente que esse time ia voltar, afinal, já deu também, né? 5 anos, gente. Chega desses caras, não quero mais saber. Mas mesmo assim, ainda era o Golden State Warriors, ainda era o mesmo super time, e eles passaram pela temporada regular, terminaram com 57 vitórias. Chegando nos playoffs, com a primeira colocação da Conferência Oeste, eles enfrentaram o 8º colocado, Los Angeles Clippers. Então, esse time do Clippers, que era divertido, diferente do desse ano, ele era simpático, todo mundo gostava daquele time. Então, eles desmentiram automaticamente a narrativa que seria a mesma coisa, o mesmo passeio que foi em 2017, que foi em 2018, que eles iam sair varrendo todo mundo. Los Angeles Clippers falou não. Então, um time que quase não chegou nos playoffs, endureceu o jogo contra os Warriors e levaram a série para 6 jogos, incluindo uma maior virada da história dos playoffs em um tempo de jogo, virando 31 pontos no segundo tempo. Mesmo passando, os problemas do Golden não estavam muito distantes, levando em conta que Kevin Durant já tinha perdido alguns jogos por causa de uma lesão que acreditava-se que era na panturrilha direita. Então, avançando, eles enfrentaram no segundo round o Houston Rockets, igual falei no último tópico. Então, né, como foi dito, avançaram em 6 jogos, Kevin Durant não jogou alguns, o Golden estava um pouco desfalcado. Foi a hora de Stephen Curry brilhar e mostrar que ele realmente ainda era o Stephen Curry. E claramente ele ainda é e ainda vai ser o Stephen Curry. Não podemos subestimar esse homem que levou o Warriors para mais uma final de conferência contra o Portland Trail Blazers. Nessa final de conferência eles varreram eles, não deu nem graça. O Curry foi Curry, o Klay foi Klay. E esse time estava dando uma espécie de nostalgia do time de 2015, já que o Kevin Durant não estava jogando. E o Andre Iguodala estava tendo mais minutos. E o Draymond Green estava aquela vibe de 2015, que era do Curry, Klay e Dre. Então eles avançaram para a sua quinta série de finais seguidas.
É por isso que não dá pra gostar do Kevin Durant, o que ele fez, gente, sabe, tipo, se fosse, beleza, não, o time de 2015, o time de 2016 era, pô, era monstro. Mas, sabe, o Kevin Durant meio que deslegitima, sabe, essa parada das 5 finais seguidas, né? Momento opinião. Então, nas finais, eles foram para encontrar o Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Não tinha mais LeBron, porque o LeBron foi pro Oeste. E o Golden foi pegar o homem que foi pro Leste. Que saiu do Oeste, foi pro Leste, foi o Kawhi. Então, ainda sem Kevin Durant, não tinha retornado ainda. E com outros problemas de saúde, o time do Golden estava nitidamente cansado fisicamente. E Klay Thompson perdeu alguns jogos. E então o Toronto de Kawhi Leonard estava comendo a bola naquela temporada. Foi uma coisa absurda, diferente do que ele fez esse ano. Não diferente, ele jogou, mas ano passado ele ganhou. Porque tinha um time razoável, né? Tinha um time bom perto dele. Então o time do Toronto abriu 3-1 na série contra o Golden e teve a chance de fechar o jogo em casa, lá na Scotiabank Arena. E Kevin Durant falou que, poxa, nós não vamos perder desse jeito. Eu vou voltar. Ele foi voltar, fez aquela dancinha dele no túnel antes do jogo. E Kevin Durant estava sendo Kevin Durant. No primeiro quarto, ele já guardou 11 pontos de cara, metendo a bola de 3 na cara de quem estivesse na frente, sendo simplesmente Kevin Durant. Mas logo no começo do segundo quarto, a tragédia ocorreu quando o próprio Kevin Durant, o próprio Cobra, pegou a bola, foi bater para dentro e caiu, fez o turnover, pontos do Toronto do outro lado, e depois do replay foi visto que ele tinha rompido o tendão de Aquiles na perna direita, que é a pior lesão que um atleta pode sofrer no relacionado ao uso. Então, mesmo assim, na liderança de Stephen Curry, os Warriors forçaram o jogo 6, ganharam na última bola no toco do Draymond Green e forçaram o jogo 6 em Oakland, em casa, na Oracle Arena. Então, depois de toda a comoção, porque era o último jogo em Oracle, levando em conta que depois de 50 anos, os Warriors iam mudar-se para São Francisco, do outro lado da ponte, para sua nova arena construída, o Chase Center, que eles inauguraram esse ano. Então apareceu aquilo que todo mundo temia, que todo mundo falou, que foi o assunto da semana, Game 6 Klay. Game 6 Klay estava com 28 pontos até o final do terceiro quarto, quando mais uma tragédia aconteceu. Depois de um turnover do Toronto, Klay Thompson pegou a bola no fast break e foi subir para dunk. Depois de uma falta do Danny Green, ele caiu estranhamente no seu joelho direito e voltou, né? Foi pro vestiário ser tratado, voltou para bater os lances livres, mas ao final do jogo ficou notado que ele havia rompido o ligamento anterior cruzado, ACL, uma das piores lesões que um atleta pode sofrer também numa quadra de basquete. Então, sem Kevin Durant, sem Klay Thompson, Stephen Curry ficou sozinho, triste. Mas ele não desistiu, porque ele não desiste nunca. E embora ele estava tristinho, ele ainda liderou o Warriors para um jogo próximo, um jogo perto, um jogo apertado, que eles perderam. Depois dessa derrota, Kawhi Leonard ganhou seu segundo Finals MVP e deu tchau para Toronto. E o Toronto Raptors ficou sem Kawhi Leonard, mas ficou um time muito forte ainda. Enquanto o Golden State Warriors passou para uma situação completamente diferente, quando o Kevin Durant assinou com o Brooklyn Nets e passou essa temporada, tirou essa temporada para se reabilitar da lesão, e Klay Thompson tirou essa temporada para se reabilitar da lesão também no seu ligamento anterior cruzado, e Stephen Curry estava sozinho dentro de quadra até o sétimo jogo da temporada, quando Aaron Baines caiu em cima da mão dele, da mão direita, não lembro se foi a mão direita ou a mão esquerda, e quebrou a mão dele e ele ficou fora até o final de fevereiro. Então a dinastia dos Warriors estava oficialmente terminada. Então, finalizando com a primeira colocação, temos aqui o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks de 2003 com Don Nelson, o Dallas Mavericks de 2011 que foi campeão. Não, o Dallas Mavericks desse ano de Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Com seu 115.9 de offensive rating, o Euromavs, como está vindo a ser conhecido, bateu o recorde de offensive rating que irá manter, né, por pelo menos um ano, né, que foi esse ano que eles bateram. Com seu time jovem e seu projeto para o futuro, eles tiveram uma temporada muito boa, com 43 vitórias e 32 derrotas, mesmo sendo um recorde que não pode ser levado tão com o mesmo peso dos outros anteriores, porque foi na temporada, teve toda a paralisação, toda a questão do Covid, e teve só 75 jogos, foi reduzida, mas recorde bom, deixou eles com a 7ª colocação na Conferência Oeste. Então, indo para os playoffs, eles foram enfrentar o Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard
E eles estenderam a série para 6 jogos. O Luka Doncic jogou a bola dele, foi absurdo o que ele jogou, com média de 31 pontos, 10 rebotes e 9 assistências nos 6 jogos. E Kristaps Porzingis jogou muita bola também nos jogos que ele jogou, levando em conta que ele foi ejetado erroneamente, né, de forma polêmica, no jogo 1. Ele não jogou os jogos 4, 5 e 6 por causa de uma lesão que a gente veio a descobrir que era uma ruptura no menisco do joelho esquerdo. Então, seu elenco de apoio super balanceado e suas 2 estrelas jovens europeias, o Mavs não decepcionou tanto porque eles não tinham muita expectativa para essa série, mas eles jogaram duro, fizeram a parte deles. Talvez, pelo que estava aparecendo ali, talvez eles conseguissem levar a série para 7 jogos, e pelo que a gente viu do Los Angeles Clippers nesses últimos dias, eles não são muito bons com 7 jogos em pressão, então talvez eles teriam até ganhado aquela série, mas não tem problema, o projeto é pro futuro, e o futuro é muito empolgante em Dallas. Então esse foi o vídeo aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa foi a lista dos top 5 maiores Warriors ofensivos, das suas histórias, o que aconteceu com cada um. E esse tipo de vídeo vai ser mais comum no canal daqui pra frente, deu um trabalhinho, então larga o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, por favor. Segue a gente nas nossas redes sociais aí, vou deixar os arrobas aí na descrição, talvez aqui na tela. Me segue no meu Twitter e muito obrigado, forte abraço.